Olá pessoal do canal Estufador Raiz, mais um vídeo aí para vocês, beleza? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu venho trazer para vocês, depois de uma jornada aí de outros trabalhos, né? Hoje nós vamos entrar numa empreitada aí de um sofá retrátil. Para quem não sabe o que é um sofá retrátil, é aquele que os assentos puxam, vem para frente e para trás e o encosto reclina alguns deles. No caso desse, é um sofá de 2 lugares, onde o encosto é fixo e as almofadas do encosto são de retirar, são móveis. E são essas que estão aqui, ó. Ó, como é que está o estado delas, ó. Ó, eu já tirei essa capa, isso aqui que estava dentro dessa capa. Ela estava assim, ó, igual essa aqui, ó, igual essa almofada. Aí aqui tem um fechecler, né? Todos já conhecem, né? Tem um fecheclerzinho. E aí a gente abre o fecho e tira o refil. Isso aqui a gente chama de refil, ou alma da almofada, né? Uns chamam de alma, outros chamam de refil. Aí muitos olham essa almofadinha e acham que é simples de se fazer. Mas ela tem alguns segredinhos que eu vou ensinar para vocês hoje. E esse é o vídeo do canal de hoje. Nós vamos mostrar para vocês aqui alguns segredinhos. Não sei se está dando para perceber, acredito que não. Vou chegar para perto aqui. Mas essa almofada, ela é chamada de bipartida. Ela tem uma costura aqui e outra costura aqui, ó. Vê se dá para vocês verem aqui uma costura, ó. Vê se dá para ver aqui, ó, uma costura aqui e outra costura aqui, ó. Tá vendo? Só que ela tá bem esfacelada, ó. Aqui dá para ver melhor. Uma costura aqui e outra costura aqui. No meio dessa costura tem um pano impedindo a passagem do floco para baixo e vice-versa. O que que acontece? Quando a pessoa começa a usar a almofada, vai para lá e vai para cá, se não tiver esses compartimentos aqui, a almofada, a tendência é o floco se espalhar. O floco são espumas picadinhas, né? Que são os que estão aqui dentro. E se espalha tudo e a almofada fica igual uma bola sem forma. Então isso aqui é feito para travamento dos flocos, entendeu? E aí agora a gente já fez, este refil a gente fez com os compartimentos. Ó, dentro dele tem 2 compartimentos, na verdade é dividido em 3, 1, 2, 3. Então aqui tem uma costura com um paninho dentro, ó, tá vendo? Para dividir, e aqui tem outra costura com um paninho dentro. Quando a gente começar a encher esse compartimento, encher um, encher o outro e esse aqui encher por baixo, ela vai ficar com uma forma cheia. Vocês vão ver, nós vamos fazer esse passo a passo aqui para vocês verem. Depois que ela ficar cheia, a gente trava ela com alfinete e costura a mão aqui. Essa almofada vai ser envolvida com um material chamado acrilon ou manta acrílica. Ela serve para tirar aqueles defeitinhos, aquelas bolinhas que fica aparecendo por fora do floco, né? Aqueles ressaltinhos. Esse acrilon vai tirar isso. Então nós vamos estar fazendo esse enchimento aqui para a nova almofada do sofá retrátil. O vídeo de hoje vai ser esse, passo a passo aqui mostrando para vocês. Então, essas 2 almofadas pertencem ao encosto do sofá retrátil que nós vamos forrar geral, fazer reforma e forração. E nós vamos estar nos próximos vídeos, em episódios, né? Esse é o primeiro episódio desse sofá retrátil. A gente vai estar trazendo a desmontagem desse sofá, como que eu faço para desmontar o braço, para desmontar os assentos, para forrar, nós vamos trocar a espuma do assento. Vai ser um vídeo bem interessante, tá bom? Então vocês se inscrevam aí no canal, vai acompanhando, dá o like, ativa o sininho, todos os dias com conteúdo novo aí a gente está trazendo, e vamos que vamos, né? Isso aqui então não serve mais, isso aqui é o refil antigo, está totalmente deformado, serve para ser lançado fora, porque com a medida do tempo vai passando, a espuma vai perdendo sua densidade e também vai se contaminando com os estereótipos que tem talvez animais que alguém tenha, talvez criança, né, que às vezes urina. Então é necessário fazer essa troca. E agora nós vamos pegar o que nós vamos fazer. Nós vamos encher este refil, ou esta alma.
Eu tenho um pouco de floco aqui, eu vou utilizar. Esta é a almofada do assento, é a alma da almofada, né? A almofada mesmo. Vai ser feita uma confecção de uma capa e colocada nesta alma, sobre esta alma aqui, vestida, né? Na verdade. Então aqui não tem segredo, galera. É enchendo, né? Você vai enchendo quando você perceber que está completamente cheio. Aí você para de encher e vai para o próximo compartimento. Alguns chamam isso aqui também de colmeia, né? Quando tem várias repartições assim é chamado de colmeia também. Bem legal, né? Bem interessante. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que não tem segredo na profissão, é só pegar e fazer. Dá para fazer de outra forma? Dá para fazer de outra forma, sim. Só que não dá o mesmo resultado. Então, isso aqui é necessário fazer esses compartimentos, essas divisões, para que haja eficiência e durabilidade no serviço. Então isso aqui a pessoa vai usar e a almofada não vai ficar amassando demais, ela vai ficar com a forma dela delineada por algum tempo, por um bom tempo, na verdade. É que a gente gosta de encher bem, não poupar floco, né? Encher bem, para que dê uma sustentação boa à almofada. E aí vocês vão acompanhando, não tem mistério aqui. Para encher não tem mistério. Essa costura que foi feita aqui sobre colmeia, uma, duas, com um compartimento por dentro, também não é difícil de fazer, mas para quem não sabe costurar, eu não indico fazer. Aí eu indico fazer a almofada somente sem esse compartimento. Aí o que eu sugiro fazer? Dá o mesmo efeito. Colocar botões de travamento do floco. Aí você pega, por exemplo, né, tem essa almofada aqui, vamos supor que ela não tivesse por dentro uma alma ou um refil igual a esse, que você enchesse ela direto aqui. Aí você travava ela com botões. Aqui poderia ser 1, 2, 3, 4 e um no meio 5. Aí faria um efeito tipo capitonê. Não é capitonê, né? Seria botonê. Mas também travaria esse floco. Só não aconselho você fazer sem travamento, porque a espuma dura muito menos a almofada, né? Fica com aparência horrível, né? Fica feia a aparência. Agora aqui nós vamos travar esse aqui, ó, com um alfinete. Nós vamos travar com alfinete, porque nós vamos costurar. E aqui não precisa muito luxo, por quê? Porque isso aqui vai ser coberto, vai ser envolvido com uma manta acrílica. Uma manta acrílica igual essa aqui, ó. Essa aqui é uma manta acrílica, tá vendo? Vai ser envolvido com ela para tirar os defeitos do floco, que ele tem uma aparência de petrificada, né? Um monte de pedrinha, bolinha de gude, o pessoal brinca falando. Então, para você fazer assim, fica bem melhor, fica com um acabamento mais sofisticado, entendeu? A gente está repetindo o mesmo enchimento porque a proposta desse serviço é para isso, né? Agora aqui, ó, esse foi o compartimento de baixo que a gente encheu. Agora aqui tem um compartimento aqui, ó, e tem outro compartimento aqui, são mais dois que nós vamos encher. Agora vou botar mais um pouco de floco ali, para a gente poder encher esse. E esse floco, lembrando a vocês, pessoal, que esse floco é a gente que pica aqui. Momentos aí de movimento um pouco mais fraco, a gente vai picando, não deixa acumular e acaba tendo sempre reserva. Também tem estofadores também que tem a opção, né? Eles usam a opção de fabricar ou comprar uma máquina de picar floco. Aí vai sobrando aquelas espuminhas, pedacinhos de espuma, né? Que é normal sobrar. Aí eles vão colocando numa máquina. Quem tem uma fábrica maior, né?
que não trabalha sobre encomenda, sob medida, trabalha com móveis mais populares fabricados, não teria esse tempo de ficar refinando demais. Não sei se vocês já viram um floco que ele é bem maior do que esse aqui, ó. Ele é um floco que ele não é assim, ele é uma pataca grande de floco. E ele parece que foi rasgado, porque ele foi triturado na máquina. Aqui, ó, mesma coisa, a gente vai enchendo aqui. Lembra do pipoqueiro que você ia lá na pracinha? Saudade, né? Desse tempo. Você ia na pracinha, aí tinha uma carrocinha lá de pipoca, aí o pipoqueiro ia colocando a pipoca assim, ó, na saquinha. É só fazer igual. Aí ele, quando estava cheio assim, ele fazia assim, batia, né? E aqui não é diferente. Para poder o floco ficar bem socadinho, a gente vai, ó, apertando ele aqui com a mão. Aí você vai olhando, né, para ver, para não ficar também muito duro e nem muito mole. E aí você vai colocar do seu gosto. Ah, mas eu quero que ele fique muito duro. Eu não gosto de almofada mole. Aí você bota mais floco, vai socando mais. Quanto mais você socar o floco aqui, mais dura a almofada vai ficar. Tem gente que não gosta, né, de almofada durona, acha que fica desconfortável. Então, coloca-se menos floco. Fazendo nesse sistema aqui, pessoal, não tem erro. A almofada fica firme e não precisa colocar botões, porque tem gente que não gosta também de colocar botão, né? Acha que fica muito carregado. E tem decoração que realmente não pega bem um botão. Uma almofada mais, o pessoal chama de clean, né? Mais sem detalhe, muitas vezes é mais agradável, né? É um menos que acaba sendo mais. Bom, já enchemos o segundo compartimento, já enchemos. Vê se está dando para entender, galera. Deixa aí nos comentários se ficou algo a desejar, que a gente vai entendendo o que precisa ser melhorado, tá bom? A gente tenta trazer o melhor aí para vocês, mas pode ser que ficou algo aqui sem explicar direito. Ver se está dando para entender aí a questão dos compartimentos. Então já enchemos 2 compartimentos, tá vendo? Aí falta mais um compartimento, olha, que é esse que está vazio. Para você entender, ó, aqui dentro foi costurado um tecido com a altura de 10, que é a altura da almofada, e agora nós vamos encher o último compartimento. Depois de encher esse compartimento, a gente vai fazer a costura à mão, e após fazer a costura à mão, aí vai ser matéria para outro vídeo, que aí a gente vai fazer o envelopamento com a manta acrílica e a confecção da capa, que vai ser a capa fixa, né? No caso vai ser a forração. E essas almofadas, elas vão entrar no encosto do sofá. Elas vão ficar lá no encosto do sofá, que são as almofadas de encosto dele. E no assento tem 2 assentos fixos com espumas maciças. Tem uma matéria aí no meu canal, se eu não me engano foi postada aí há 2 ou 3 dias atrás, falando sobre os tipos de espuma. Por isso que eu fiz essa matéria, que eu já estava com esse sofá para fazer. Ele está falando sobre o tipo de espuma e para que lugar do sofá é melhor. Foi fabricado cada tipo de espuma. Então o floco, na época lá eu expliquei que o floco era para fazer esse tipo de enchimento. E tem as espumas maciças, que são as espumas que têm as suas densidades e tem também as suas espessuras. Depois vai lá dar uma olhadinha nesse vídeo para você entender melhor, se você não está entendendo agora na prática. E nós vamos fazer também o vídeo da forração dos assentos, desse mesmo sofá retrátil que está aqui na oficina. A gente vai trazer o vídeo desmontando os assentos, desmontando o sofá e também passo a passo da forração dele. Então, no assento desse sofá, as espumas deles terão que ser trocadas. E também as percintas elásticas de sustentação da espuma. De suporte de quem senta e das espumas, né?
E aí nós vamos estar mostrando a espuma que vai entrar lá. Aí no caso do assento, não é essa espuma picada que vai entrar. É uma espuma maciça, tipo espuma de colchão. Uma altura padrão lá do sofá, que ainda não medi lá, eu não sei certo falar qual que é. Mas acredito que seja de 7 centímetros de espessura, mais ou menos assim. E no caso vai ser retirada a espuma velha, vai ser refeita uma análise da parte da madeira dele, para ver se tem alguma coisa a ser corrigida. Caso tenha, a gente corrige, caso não tenha, a gente toca para frente e faz a percintagem dele nova. E depois da percintagem, coloca um pano por cima da percinta grampeada para suportar a espuma que virá. E aí, colocando a espuma, aí depois da espuma vem a forração. É um trabalho minucioso, delicado e bem legal de fazer também. Para quem gosta, né? Eu gosto da profissão, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Também me sinto bem explicando, sendo útil para alguém, né? Se a gente puder ser útil para alguém, já valeu a pena. A gente trabalha assim porque precisa, né? Precisa se manter, precisa ter uma renda, precisa cuidar dos nossos filhos, nossos entes queridos, da nossa casa, pagar contas, mas acima de tudo o amor prevalece pela profissão. Por isso que a gente continua nela, né? Há mais de 20, 30 anos aí direto, batendo firme aí em cima das dificuldades. Então agora aqui a gente vai colocar os alfinetes finais. Vou chegar mais para perto aí para vocês verem melhor. E o que importa a filmagem, o que importa é o serviço, não é meu rosto não. Então vou colocar aqui para perto, para vocês verem como que a gente faz. Ver se está dando para ver. Aqui a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazendo assim, vai fechando. Não precisa de muito luxo porque isso aqui não vai aparecer e não deve também aparecer. Então isso aqui é chamado de alma da almofada ou refil. Alguns chamam de refil, outros chamam de alma. E essa mesma alma ou esse mesmo refil, ele vai ser envelopado com um algodão sintético chamado acrilon, ou manta acrílica, né? Aí aqui a gente tem a almofada com 3 compartimentos, tá vendo? Aí eu deixei um buraquinho embaixo para encher esse primeiro compartimento e os outros 2 eu deixei uma abertura na lateral. Na lateral, ó, tá vendo aqui? Lateral com alfinete e aqui embaixo um trechinho com alfinete. Agora a gente vai só alinhavar isso aqui e tá pronto o refil. Aí a linha não importa, a linha que for, porque a linha tá tranquila. Porque na verdade não tem problema a cor da linha aqui que não vai aparecer. Então, mãos à obra, né? A gente fazer mais essa costurazinha. Essa aqui pra cá. Passa a linha. Olha só a agulha que a gente faz costura aqui, ó. Agulha curva. A gente costuma fazer a costura com essa agulha. Aí dá um nozinho na ponta da linha. A gente costuma fazer também volante de carro com essa agulha. Costura aparente em volante de couro de carro. Aqui a gente faz até capa até para pedra, se pedir. Uns dias atrás o meu tio esteve me visitando, né? Tenho 6 tios que são estofadores, 2 são falecidos. Aí um dos meus tios esteve me visitando, aí numa ocasião viu fazendo uma capa inusitada, de algo inusitado, que não tem costume de ser feito. Ele comentou: rapaz, vocês aqui fazem capa até de pedra, né? Falei, se trouxer a gente faz.
Então a gente procura não dizer não, né? Procura aceitar desafios. E eu acho que o grande diferencial de um profissional é aceitar os desafios, né? Não só os desafios, né, que alguém vai trazer para ele fazer no seu serviço, mas também que a vida lhe impõe, né? Os altos e baixos que a profissão tem, toda profissão tem altos e baixos, né? E não desistir, não parar e continuar lutando, né? Aí aqui, ó, a gente faz a costura, vou mostrar mais perto aqui, ó, a costura como é que é feita, ó. A gente enfia um ponto aqui, aí a linha fica para frente do ponto. A gente faz um fechamento. Aqui não tem muito luxo, né? Se tivesse que aparecer, aí teria que fazer um ponto escondido. Mas aqui nós estamos fazendo um ponto externo, chamado de ponto externo. Aí puxa a linha para frente, ó, e vai e costura. Aí ele até agiliza mais o trabalho que tem que ser agilizado. Ó, aqui foi a boquinha que eu deixei aqui para encher. Tem que observar isso também, que se deixar uma boquinha muito pequenininha, na hora de você enfiar o floco, você fica sem conseguir. Então foi uma distância aqui de 1 palmo aberto e mais um pouquinho, para eu conseguir ter a tranquilidade de enfiar a mão com o floco. Aqui é a parte do fundo, né? A gente faz esse fechamento, a mão, porque não dá mais para fazer na máquina, por causa do volume. Se desse para costurar na máquina, a gente ia na máquina ali e costurava na máquina, mas o volume fica grande, né? Um volume muito grande. Então a gente prefere fazer assim. Não tem necessidade de comprar uma máquina aberta para fazer isso. A gente faz na mão mesmo. Até porque o nosso trabalho aqui é de reforma, forração e fabricação de móveis sob medida. Né? Se fosse uma fábrica que precisasse agilizar muito o processo, diminuir custo para poder colocar materiais inferiores para sair mais em conta, a gente tem que atentar para o maquinário de acelerar muito a produção. Mas aqui o foco é fazer bem feito, o foco é fazer com algo que seja durável, né? Esse é o foco. Então a gente acaba não precisando de aplicar esse recurso. Aqui é a lateral, que nós vamos costurar a lateral todinha. Com a linha, essa linha aqui, ela tem uma numeração. Eu gosto de costurar a lateral aqui com a linha 40. Costurar também na máquina com a linha 40. E se for algo que exerce um esforço maior, a gente usa a linha 20, que é mais grossa do que a linha 40. Numeração, quanto mais baixa, mais grossa é. Agora, se tratando de arremate de costura, como é que eu vou dizer? Costura que vai aparecer, uma costura que seja para moldura, que seja para enfeite. Aí a gente utiliza uma linha mais grossa porque ela sobressai mais no tecido ou no volante do carro, no caso de automotivo, na costura do banco do carro. No sofá, tem alguns sofás que tem uma costura na beirada dele, chamada de pesponto. E nesse pesponto, aí caberia uma linha mais grossa, entendeu? Então, para fazer acabamentos que aparecem, a gente costuma utilizar uma linha 20, que ela dá um acabamento mais bonito. E para costura, para fechamento, para unir partes, aí tem que ser uma linha mais fina, porque senão o furo também tem que usar uma agulha mais grossa e o furo fica muito grande e fragiliza o material. Então, para segurança do trabalho, utiliza-se essa linha. É a que eu estou usando aqui, a linha 20. Essa aqui que eu estou usando agora é a linha 40. E a linha 20 é para acabamentos que aparecem, só mesmo estético.
Então, costurando essa parte aqui, aí vai ficar o que? Vai ficar essa almofada, para não ficar cansativo também o vídeo, né? Aí vai ficar essa almofada para ser envelopada, essa e uma outra igual a essa, são duas, para ser envelopada com o acrilon, chamado de pluma sintética por alguns. E aí depois dele envelopado, nós vamos confeccionar a forração desse estofado e logo após vai unir também com o sofá, a forração do sofá. Aí a gente vai entregar, se Deus quiser, aí mais um serviço de qualidade. E depois desse vai entrar também um sofá aqui, que é sofá-cama. Aí já é outro serviço. Agora, por enquanto, nós temos esse serviço aqui para terminar, que é de um sofá retrátil. É diferente de um sofá-cama. Sofá retrátil é aquele que os assentos vão para frente e o sofá vira um divã ou um chaise, como queiram falar ou entender. E o sofá-cama é aquele que geralmente, ou é aquele que é dobrável, que ele vira assim e vira uma cama, ou um que o assento vem para frente, as almofadas, né, os mais antigos. Tem alguns que as almofadas, você pega a almofada, digamos que isso aqui fosse a almofada do assento, de um sofá-cama. Tem alguns que ele é preso na frente, aí você faz assim e ele vira uma cama. Então esse que eu vou pegar é mais ou menos assim. Tem uma armação de ferro por dentro que vem, né? Mas a gente vai estar vendo isso tudo aí. Bom, pessoal, isso aqui é a almofada. Mostrei do início ao fim. Como que ela estava antigamente. Esse refil acabado se transformou nesse refil novo. Parece maior, é porque está todo esfacelado, está toda sem forma. E essa aqui está com forma. Se agrupar, se ajeitar ela, e ela vai entrar nisso aqui, ó. Só que vai entrar um acrilon envolvendo ela, que vai encher mais ela também. Mas eu vou só colocar aqui só para vocês terem uma noção, né? Essa capa antiga não vai ser mais usada, só vou colocar como exemplo. Se fosse usar esse, entraria nessa capa, né? Aí ficaria mais ou menos assim. Esse chamado de alma ou refil entra na capa, né? Aí ficaria assim, viu? Só que precisa também, ó, ficaria assim, tá vendo? Aí fecharia aqui embaixo, só que precisa ainda, antes de fazer a capa do novo sofá, da forração nova, precisa de envolver ele com uma manta, que é chamada de manta acrílica. Envolver ele todo aqui com essa manta, costurar na beirada. É trabalhoso para ficar um serviço bom. Isso aqui, ó, garante a resistência da almofada para ela não se deformar, para a espuma não ficar furando as partes. Isso aqui foi uma ótima invenção. Essa bipartimento aqui, esse compartimento interno, onde permite que fique um agrupamento de espuma de um lugar, um agrupamento de espuma no outro lugar e outro no outro, sem comunicação entre si. Então ela fica mais firme, ela fica mais rígida. Então você pode botar o cotovelo para cá, para lá, que ela continua no mesmo lugar. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí da informação. Ainda está feinho porque está em construção, mas no final vai ficar um lindo sofá aí com a almofada forrada, construída do zero. Tá vendo aqui como é que funciona? Então eu peço a vocês que continuem aí com as visualizações. Quero aproveitar para agradecer, deixar o meu muito obrigado pela quantidade de visualizações que nós estamos tendo aí em pouco tempo de canal aí. Espero perpetuar para muitos e muitos anos aí o canal e crescendo juntos. Peço a você que ainda não é inscrito para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Todo dia um vídeo novo para você, feito com muito carinho, feito com muito amor, para você aprender um pouco mais sobre a profissão, tá bom? O vídeo de hoje foi esse e eu fui.
Até a próxima. Tchau!